O fogo da churrasqueira crepitava suavemente, lançando sombras dançantes sobre os rostos ao redor. O narrador, um senhor de meia-idade com cabelos grisalhos cuidadosamente penteados e uma voz que parecia conter segredos antigos, se ajeitou na cadeira de plástico. Ele segurava um copo de cerveja, mas não parecia interessado em bebê-lo. Em vez disso, deu uma olhada ao redor, seus olhos brilhando com uma malícia amigável. Vocês sabem, ele começou, a voz rouca, mas calorosa, as estradas têm um jeito engraçado de guardar histórias. Todo mundo já ouviu falar de lugares assombrados, mas, e as pessoas que andam por esses lugares? Elas podem carregar algo com elas também. Ele fez uma pausa, tomando um gole de cerveja enquanto o crepitar do fogo preenchia o silêncio. Vou contar algo que aconteceu comigo muitos anos atrás, quando eu ainda era jovem e tinha coragem de andar por estradas que hoje evitaria até em sonhos. É uma história de uma noite chuvosa, uma estrada deserta e uma passageira que nunca chegou ao destino. Era uma daquelas noites de tempestade, continuou ele. A chuva caía como se o céu estivesse desabando, e o limpador de para-brisa do meu velho Opala mal conseguia acompanhar. Eu estava dirigindo pela BR-376, uma estrada que corta quilômetros de escuridão, com o rádio quebrado e a única companhia sendo o som constante da água batendo no vidro. Ele riu suavemente, mas havia algo de sombrio no som. Estava indo visitar um amigo em outra cidade, mas já era tarde, e confesso que estava cansado. Era uma viagem longa e solitária. Foi então que a vi. O narrador parou por um momento, deixando as palavras pairarem no ar. Na beira da estrada, sob a chuva, estava uma mulher. Ela estava encharcada, com um vestido branco que parecia grudar na pele, e segurava algo que parecia um lenço. Não parecia ser o tipo de pessoa que você veria vagando por ali, especialmente naquela hora e naquela tempestade. Ele inclinou-se para a frente, como se revelasse um segredo. Claro, minha mãe sempre dizia, nunca dê carona a estranhos. Mas, naquela noite, ela parecia perdida. E quem era eu para negar ajuda? Então, encostei o carro e perguntei para onde ela ia. A mulher entrou no carro sem dizer uma palavra. O narrador descreveu como ela parecia estranhamente tranquila, apesar da tempestade. Ela me disse que precisava chegar a um lugar chamado Ponte dos Anjos, um nome que nunca tinha ouvido antes. Não perguntou para onde eu ia, só repetiu o nome e agradeceu, quase num sussurro. Ele fez uma pausa, o olhar perdido nas chamas da churrasqueira. O cheiro dela era de chuva e algo mais. Algo antigo, como flores murchas ou terra molhada. Mas o que me incomodou mesmo foram as perguntas. Enquanto dirigiam, a mulher começou a fazer perguntas incomuns. Você já perdeu alguém que amava? Você acha que o amor pode sobreviver à morte? O que você faria se pudesse voltar no tempo? Respondi o melhor que pude, mas aquelas perguntas começaram a pesar em mim. Parecia que cada palavra dela estava desenterrando algo na minha alma. Ele tomou outro gole de cerveja, os olhos fixos em um ponto distante. E então, quando chegamos a tal ponte, ela me pediu para parar. Aqui está bom, ela disse. Mas quando me virei para perguntar se ela precisava de mais ajuda, ela não estava mais lá. Aos ouvintes ao redor, parecia que o ar ao redor da churrasqueira havia ficado mais frio. O banco do carona estava vazio, disse o velho, a voz baixa. Mas o lenço dela estava lá, dobrado cuidadosamente. E com ele, um bilhete, pelo menos agora, eu não estive sozinha. A caligrafia era elegante, mas antiga, como se tivesse saído de outro tempo. Ele olhou ao redor, os olhos brilhando com intensidade. Não fazia sentido. Eu juro que ela estava ali. Saí do carro para olhar ao redor, mas só vi a ponte, o rio abaixo, e a chuva caindo como um véu entre mim e o mundo. Foi então que ele notou uma placa perto da ponte, parcialmente coberta pela vegetação. Dizia, em memória de Clara Mendes, tragicamente levada por este rio em 1973. O sangue gelou nas minhas veias. O lenço, o bilhete,
até mesmo o nome, e eu sabia que tinha acabado de dar carona para alguém que não pertencia mais a este mundo. O velho fez uma pausa longa, deixando o som do fogo preencher o silêncio. Depois daquela noite, nunca mais passei por aquela estrada. Mas às vezes, quando chove e estou dirigindo sozinho, juro que sinto o cheiro de flores murchas no ar. E, nesses momentos, fico imaginando quantas outras histórias como a minha existem por aí. Ele se inclinou para trás, tomando o último gole de sua cerveja, e sorriu de forma enigmática. Bom, pessoal, isso foi só o começo. Se acham que essa foi boa, esperem pela próxima. O velho narrador deu uma risada baixa enquanto esfregava as mãos, aproveitando o calor da churrasqueira. Seus olhos vagaram pelo grupo ao redor, avaliando o impacto das histórias que já havia contado. Ele tomou um gole de sua cerveja e inclinou-se para a frente, como quem guarda um segredo sombrio. Bom, já que vocês pediram outra, esta é a que me dá arrepios até hoje. Uma coisa é lidar com algo que se manifesta fisicamente, outra é quando o mal não tem corpo, mas encontra uma maneira de se infiltrar na sua mente. Ele olhou diretamente para um dos presentes, o brilho das chamas refletindo em seus olhos. Essa aconteceu com um grupo de amigos que só queria uma noite tranquila sob as estrelas. Mas, às vezes, o que você não vê é muito mais perigoso do que o que está na sua frente. Ele deixou o silêncio pairar por alguns segundos, antes de começar. Tudo começou quando um grupo de 5 amigos decidiu passar um fim de semana acampando em uma floresta isolada. Não havia trilhas conhecidas, nem mapas. O tipo de lugar que parecia perfeito para fugir do mundo, ou, pelo menos, foi isso que eles pensaram. O velho parou para ajeitar o chapéu imaginário que usava para narrar, uma de suas manias teatrais. Eles chegaram ao local ao final da tarde, com mochilas pesadas e sorrisos no rosto. Escolheram uma clareira rodeada por árvores densas e altas. Tudo parecia tranquilo, até o sol começar a se pôr. Foi aí que a floresta mudou. Ele deixou a frase no ar, observando as expressões ao redor da churrasqueira. A princípio, eram apenas pequenos ruídos. Galhos quebrando, como se algo estivesse andando ao redor do acampamento. Mas eles ignoraram, achando que era apenas a fauna local. E aí, começaram as vozes. Não eram gritos, nem sussurros indistintos. Eram risadas. Baixas, quase infantis, mas vindas de todas as direções. O grupo ficou em silêncio, tentando localizar a origem do som, mas ele parecia vir da própria floresta. O narrador fez uma pausa dramática, pegando um pedaço de carne da churrasqueira antes de continuar. Um deles, o mais corajoso, ou o mais tolo, decidiu investigar. Pegou uma lanterna e foi para a borda da clareira, ignorando os pedidos dos outros para não ir. Ele apontou a luz para as árvores, por um segundo, jurou ter visto um rosto entre os galhos. Não um rosto humano, mas algo torcido. Ele passou a mão pelos cabelos grisalhos, como se quisesse se livrar do arrepio que a lembrança provocava. O sujeito voltou para a fogueira, pálido como um fantasma. E aí, como se a floresta soubesse que ele tinha visto, tudo ficou em silêncio. Não era o silêncio normal, sabe? Era opressor. Como se o lugar inteiro estivesse prendendo a respiração. Eles tentaram continuar como se nada estivesse acontecendo, mas era impossível. Foi quando uma das amigas decidiu contar uma história que ela ouvirá sobre aquela floresta. Algo sobre um massacre. O narrador sorriu de canto, como quem já sabia o desfecho. Décadas atrás, naquela mesma clareira, um grupo de trabalhadores rurais tinha sido atacado por alguém ou algo. Alguns dizem que foi um homem enlouquecido, outros dizem que foi um ritual que deu errado. O que importa é que ninguém saiu vivo. E as lendas contam que as almas dessas pessoas ficaram presas ali, vagando, esperando alguém para se juntar a elas. Ele ergueu a sobrancelha, como se esperasse que alguém duvidasse da veracidade. O grupo achou que a história era apenas isso, uma história. Mas naquela noite, quando as vozes voltaram, não eram apenas risadas. Elas estavam chamando seus nomes.
Os amigos decidiram que não podiam passar mais uma noite ali. Eles apagaram a fogueira e começaram a juntar suas coisas. Foi quando perceberam que uma das mochilas tinha desaparecido. E, logo depois, o dono da mochila também. O narrador baixou a voz, quase num sussurro. Eles procuraram por ele por toda a clareira, mas tudo o que encontraram foi o boné dele, pendurado em um galho, com sangue seco ao redor. Ele fez uma pausa, deixando o silêncio pesar no ar. O desespero tomou conta. Eles correram na direção da trilha por onde tinham vindo, mas era como se a floresta tivesse mudado. Cada caminho os levava de volta à clareira, como se o lugar não quisesse deixá-los sair. O velho riu sem humor, um som seco e inquietante. E talvez não quisesse mesmo. Eles decidiram que precisavam passar a noite acordados, juntos, até o sol nascer. Mas as vozes continuavam. E quando a lua estava no ponto mais alto do céu, eles viram as sombras. Não estavam mais entre as árvores, estavam na clareira, ao redor deles, paradas. Observando. O narrador tomou um gole longo de cerveja, deixando o grupo ao redor da churrasqueira em suspense. Quando o sol finalmente começou a nascer, as sombras desapareceram. E o grupo correu. Deixaram tudo para trás, mochilas, barracas, tudo. Nunca mais voltaram àquele lugar. Ele inclinou-se para trás, com um olhar enigmático. Dizem que, até hoje, se você acampar naquela clareira, pode ouvir as vozes. E se ouvir seu nome, bem, é melhor não responder. A brasa da churrasqueira crepitava suavemente, lançando um brilho avermelhado no rosto do velho narrador. Após um gole longo de sua cerveja, ele limpou a boca com as costas da mão e sorriu, como quem guardava um segredo valioso. O grupo ao redor estava atento, ainda pensando na primeira história que ele havia contado. Bom, começou ele, quebrando o silêncio. Se vocês acham que aquela história foi estranha, esperem até ouvir a próxima. Essa é sobre um lugar onde o tempo parece parar, e onde as paredes ainda lembram o que aconteceu dentro delas. Ele inclinou-se para a frente, como se falasse diretamente com cada um dos presentes. Essa história aconteceu no coração de Minas Gerais, onde as montanhas parecem abraçar a estrada e os ventos carregam segredos. Foi numa noite em que me perdi numa estrada de terra e encontrei abrigo em um lugar que nunca deveria ter sido encontrado. Era uma viagem simples, ou deveria ter sido. Eu estava indo para uma cidadezinha onde um amigo ia se casar, mas, sabe como é a estrada no interior, né? Mal sinalizada, cheia de bifurcações que parecem iguais. E como era de se esperar, me perdi. Ele deu um sorriso torto. O pior de tudo? Meu carro começou a dar problema. O motor tossiu umas 2 vezes antes de morrer completamente. E lá estava eu, no meio do nada, com a noite já caindo. O único som era o vento cortando entre as árvores e o farfalhar da grama alta. O velho fez uma pausa, deixando o som do fogo preencher o silêncio antes de continuar. Foi quando vi a luz. No meio daquela escuridão toda, havia uma luz fraca ao longe, como uma vela tremeluzindo numa janela. Peguei minha lanterna e fui andando até lá. Não tinha escolha, né? Era isso ou passar a noite no carro. Ele riu, mas seu tom carregava uma sombra. Quando cheguei mais perto, vi que era um casebre. Pequeno, com telhas quebradas e paredes manchadas de fuligem. Mas a luz estava lá, piscando na janela. Bati na porta, mas ninguém respondeu. Então, como qualquer pessoa sensata faria. Ele ergueu a mão, simulando um gesto dramático. Eu entrei. Lá dentro, o lugar parecia abandonado. Havia móveis simples, uma mesa de madeira, cadeiras capengas e uma lareira que ainda tinha cinzas. O ar era pesado, como se o lugar não tivesse sido ventilado por anos. Mas o que me chamou a atenção foi o cheiro, uma mistura de fumaça antiga e algo doce, quase como flores murchas. Ele franziu a testa, lembrando-se com clareza. Decidi ficar ali até o amanhecer.
Acendi minha lanterna e dei uma volta pelo lugar, só para garantir que estava vazio. Foi quando percebi que as paredes tinham manchas estranhas. Parecia fuligem, mas também tinha algo vermelho. Quase como se alguém tivesse arranhado as paredes até sangrar. O velho fez uma pausa longa, olhando diretamente para um dos ouvintes como se esperasse alguma reação. Então, começaram os sons. Primeiro, foi um sussurro. Baixo, vindo de algum lugar no andar de cima. Achei que fosse o vento, mas depois veio de novo, mais claro, ajude-me. Ele se inclinou para a frente, como se confidenciasse algo. Subi a escada. Sei, péssima ideia. Mas o que mais eu podia fazer? Lá em cima, havia só um quarto pequeno, com uma cama de ferro enferrujada e uma janela quebrada. Foi então que vi. Ele parou, deixando o suspense pairar no ar. Uma sombra. Estava de pé no canto do quarto, imóvel. Não tinha rosto, só uma silhueta escura contra a luz fraca da lua. E quando dei um passo em direção a ela, desapareceu. Depois disso, fiquei no andar de baixo. Não tinha coragem de subir de novo. Foi quando encontrei o diário, em cima da mesa da cozinha. As páginas estavam desbotadas, mas dava para ler o suficiente. Era de uma mulher chamada Elisa, que morava ali com o marido e os 2 filhos. O velho fez uma pausa para acender um cigarro, soprando a fumaça enquanto o grupo ao redor esperava ansioso. As últimas páginas eram confusas, escritas às pressas. Falavam sobre um incêndio. Sobre vozes na noite e algo que os puxava para fora da cama. O último parágrafo dizia: se alguém ler isso, por favor, reze por nossas almas. Eles não vão nos deixar sair. O narrador esfregou a têmpora, como se quisesse afastar as memórias. Quando o sol finalmente nasceu, saí dali o mais rápido que pude. Foi então que percebi que o lugar estava queimado. As paredes estavam pretas, as janelas quebradas, e tudo cheirava a cinzas. Era como se aquele casebre nunca tivesse sido habitado desde o incêndio. O velho inclinou-se para trás na cadeira, apagando o cigarro no cinzeiro. Voltei para a estrada, consegui ajuda e continuei minha viagem. Mas até hoje, me pergunto, quem acendeu aquela luz na janela? Quem me chamou naquela noite? E, pior, se eu tivesse ficado mais tempo, o que teria acontecido comigo? Ele olhou para o grupo, seus olhos brilhando à luz da churrasqueira. Então, da próxima vez que vocês pegarem uma estrada no interior, lembrem-se, nem toda luz é um sinal de salvação.